Boa noite. Olha, eu achava que eu ia ficar nervoso de estar aqui na Semana Magna. E eu estava vindo para cá e me perguntando, por que será que eu estou, como a gente fala, de boas, né? Por que eu não estou nervoso nem nada? Depois eu pensando me dei conta que é porque aqui eu me sinto em casa. Muito embora eu já esteja, já não ensino no curso presencial e não sou mais membro aqui da Igreja da Parquelândia há mais ou menos 10 anos, mas é como se eu nunca tivesse saído, né, da Escola Charles Spurgeon. Esse símbolo está lá na minha casa, está lá pendurado ali no meu escritório. Então, vir para cá, para a Escola Charles Spurgeon, e também para a Igreja Batista Parquelândia, é como vir para casa. Então, estou bem satisfeito, bem feliz, agradeço muito o pastor Clayton pelo convite, e posso dizer para vocês, como eu postei no meu Instagram esses dias, que quando eu me tornei professor da Escola Charles Spurgeon em 2012, naquela época as Semanas Magnas eram eventos que paravam a cidade, parecia final de novela das 9 da Globo, assim. Era Marcos Granconato parava a cidade, Augusto Nicodemos, e eu ficava pensando, rapaz, um dia, se Deus me ajudar, um dia eu vou ensinar na Semana Magna também. Pois bem, é como se eu estivesse chegando no auge da minha carreira, estando aqui com vocês. E o desafio que eu tenho pela frente é trabalhar com vocês o livro de Hebreus, a teologia do livro de Hebreus, mas antes da gente começar, vamos buscar ao nosso Deus em oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por essa preciosa oportunidade que nós temos de começar a nos aprofundar nesse importante livro da Tua Palavra, um livro que traz tantas lições teológicas, tantas lições fundamentais para a nossa caminhada com Cristo. Eu rogo a Ti, ó Deus, que o coração de cada um aqui presente esteja devidamente preparado para receber a Tua Palavra, e mesmo, ó Deus, com um conhecimento mais teológico, mais acadêmico, mas ainda assim é a Tua Palavra e produz fruto em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos trabalhar a teologia do livro de Hebreus. Antes de começar aqui o nosso trabalho propriamente dito, deixa eu explicar um pouco o que é que significa estudar a teologia do livro de Hebreus. Agora há pouco o pastor Clayton, ele falou para vocês do trabalho da teologia sistemática, que é aquele trabalho de pegar as informações que estão dispersas nas Escrituras sobre as doutrinas e então organizá-las. Pois bem, a teologia bíblica, ela é uma disciplina que tem uma função relativamente diferente disso. A teologia bíblica é uma outra disciplina do grande mundo da teologia, que procura descrever o ensino dos escritores bíblicos dentro do seu contexto. Então, enquanto a teologia sistemática, ela procura organizar e prescrever qual é a doutrina que deve ser crida, a teologia bíblica, ela procura analisar e descrever aquilo que foi ensinado pelos escritores bíblicos dentro do seu próprio contexto. Então, quando se fala de teologia da carta aos Hebreus, nós estamos então dentro do campo da teologia bíblica, dos estudos bíblicos. Nós vamos ter um trabalho aqui, durante esses dias, de tentar entender qual é o ensino do autor da carta aos Hebreus. O que a palavra de Deus na carta aos Hebreus está tentando ensinar para os seus leitores originais.
Então, nos nossos estudos aqui, pode ser que em um momento ou outro eu traga aqui alguma parte mais de aplicação para as nossas vidas, mas o meu trabalho principal vai ser necessariamente tentar descrever aquilo que está contido dentro da carta aos Hebreus. Então é isso que significa a teologia do livro de Hebreus. Naturalmente, então, se você não é familiarizado com esse tipo de abordagem das Sagradas Escrituras, então esses nossos encontros de hoje até sexta-feira pode ser uma grande oportunidade para que você perceba ou aprenda essa nova abordagem de como lidar com o texto bíblico, abordagem essa que é extremamente útil, especialmente para você que constantemente prega na sua igreja. A teologia bíblica é uma disciplina que é maravilhosa, que é assim um prato cheio para pregadores, para aqueles que precisam ensinar a palavra de Deus, e primeiro eles precisam entender o texto bíblico dentro do seu contexto, e depois então aplicar na vida do seu povo. Pois bem, meus irmãos, o livro de Hebreus é um grande desafio, eu diria que do Novo Testamento, sem a menor sombra de dúvidas. Ele pode ser colocado ali no ranking de segundo lugar do livro mais difícil de se compreender, de se interpretar no Novo Testamento, por conta de todos os desafios que esse livro ele propõe, de nós não sabermos bem quem é o autor, e de ser um livro extremamente encharcado de um pano de fundo judaico. Então, ele é um livro bastante desafiador. Eu vou tentar, então, aqui com vocês, durante esses dias, facilitar. O meu propósito é que a sua leitura da carta aos Hebreus, ela nunca mais seja a mesma a partir das nossas palestras. E, nesse primeiro encontro, eu quero trabalhar, então, uma introdução teológica à carta aos Hebreus. Quero apresentar para vocês aqui os dados contextuais que são muito importantes para que a gente compreenda a carta e também trabalhar o argumento teológico como um todo do livro. Tá bom? Então, começando aqui, deixa eu ver, ele me ensinou onde é, pronto. Começando a trabalhar aqui sobre o autor da carta. Pois bem, meus irmãos, como vocês bem sabem, o autor do livro de Hebreus, ele é desconhecido. Nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Obviamente que existem aqueles que são os principais candidatos, né? Talvez o principal candidato é o apóstolo Paulo. No entanto, a autoria paulina, ela pode ser facilmente refutada, porque o livro de Hebreus, ele é um livro que contém não apenas um estilo muito diferente do estilo paulino, como também no capítulo 2, no versículo 3, o autor de Hebreus, ele se coloca como um cristão de segunda geração. O que significa isso? Você tem aqui os primeiros cristãos, a primeira geração, que você pode colocar os apóstolos, e aí o apóstolo Paulo, eu gosto de colocá-lo como primeira geração, alguns gostam de colocar como segundo, mas eu creio que ele é ainda a primeira geração, daqueles que viram Jesus ressuscitado, e então formaram ali as bases, os fundamentos da igreja cristã, como descritos lá no livro de Atos. O autor de Hebreus, ele conta que ele, então, ele é um herdeiro dessa primeira tradição, que aqueles que ouviram a mensagem de Jesus, que foi confirmada por meio de sinais, eles então nos passaram. Sendo assim, o autor de Hebreus, ele é um discípulo desses da primeira geração.
E aí, quem ganha a frente na disputa é, então, Lucas, né, que era alguém bem próximo de Paulo. Outros também são cogitados, como Barnabé. Em tempos mais recentes, há pouco mais de um século atrás, Priscila e Áquila, né, os dois, aquele casal, ganharam também uma certa base. E tem pessoas que sugerem que até Maria, mãe de Jesus, pode ser quem escreveu esse livro. No entanto, meus irmãos, nós podemos dizer que, muito embora o apóstolo Paulo não tenha sido quem escreveu essa carta, a própria carta aos Hebreus faz menções, faz algumas conexões com o ministério do apóstolo Paulo, como, por exemplo, lá no capítulo 13, Timóteo é mencionado lá. Então, isso percebe-se, portanto, que o autor de Hebreus, ele é ligado a pessoas que são ligadas ao ministério do apóstolo Paulo. Também, a carta aos Hebreus tem uma série de temas que são recorrentes da teologia paulina, dos livros do apóstolo Paulo. É muito comum nos livros que você vai estudar sobre a carta aos Hebreus, que se faça certas comparações, mostrando, olha, que nesse ponto aqui, ele está trabalhando de uma forma diferente, uma ênfase diferente de Paulo, mas aqui ele está utilizando, inclusive, termos que são comuns do apóstolo Paulo. Então, uma frase famosa de Orígenes, ele disse: se eu me aventurasse a dar minha opinião, eu diria que os pensamentos são do apóstolo, mas o estilo e construção refletem alguém que recapitula os ensinos do apóstolo e os interpreta. Agora, para quem essa carta ela foi escrita? Bem, pessoal, o lugar de escrita da carta aos Hebreus, ele também é desconhecido, tá bom? Existe uma expressão na própria carta que diz que os da Itália saúdam, aí fica aquele debate se ele está escrevendo da Itália ou se ele está escrevendo para a Itália. E as principais evidências, digamos assim, da tradição cristã, apontam que ele está escrevendo para a Itália. Ou seja, o autor aqui, ele está escrevendo para judeus cristãos que moravam nas regiões lá da Itália, ou mais especificamente, mais provavelmente, na cidade de Roma. Como é que nós sabemos que essa carta ela é escrita para judeus cristãos? Primeiro, pelo título, que muito embora o título aos Hebreus não seja inspirado, mas ele é de uma tradição muito antiga, ok? Então, manuscritos muito antigos do Novo Testamento trazem a inscrição aos Hebreus. Então, desde muito cedo na igreja cristã, que essa carta foi tida como tendo sido escrita para judeus. E ela é escrita para judeus cristãos, nós sabemos disso, pelos problemas que essa carta trabalha. Então, naturalmente, a carta aos Hebreus tem uma enorme dependência do Antigo Testamento. E isso significa, então, que essa carta foi escrita para pessoas que também dependem muito do Antigo Testamento. Não é como as cartas do apóstolo Paulo, onde você percebe uma série de menções ao Antigo Testamento, mas indiretamente. Aquilo que é chamado de eco ou alusão. Então, o apóstolo Paulo ecoa muito os ensinos do Antigo Testamento nas suas cartas, mas ele não faz muita exegese do Antigo Testamento nas suas cartas. Já o autor de Hebreus, não. Eu vou mostrar para vocês que a carta aos Hebreus, ela é basicamente organizada em torno de uma série de exposições de textos do Antigo Testamento. Portanto, nós podemos falar com uma certa segurança
que a carta aos Hebreus, que muito embora nós não saibamos quem escreveu a carta aos Hebreus, nós podemos saber para quem essa carta foi escrita. Ela foi escrita para judeus cristãos que viviam na região da Itália. Agora, o ponto mais importante, pessoal, da gente trabalhar aqui para nossa compreensão contextual da carta aos Hebreus é a questão da ocasião. Então, eu já disse aqui para vocês que o destino mais comum, mais aceito para a carta aos Hebreus é para as igrejas em Roma. Então, você tem ali no capítulo 13 uma menção da Itália, e isso nos leva, então, a questionar quais eram os eventos que ocorriam, ou que estavam ocorrendo ali em Roma, quando essa carta ela foi escrita. Então, existe também debate quanto à datação, né, a data, mas eu não vou entrar nesse debate porque me parece muito evidente que essa carta ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Quando ela é escrita, você percebe que o autor faz menção ao templo e que o templo estava em funcionamento, e isso indica que o templo ainda não havia sido destruído. O templo foi destruído no ano 70. Então, essa é uma carta que é escrita para judeus cristãos que estavam ali em Roma antes do ano 70, antes da destruição do templo no ano 70. E isso, então, como eu disse a vocês, nos faz perguntar qual era a situação que estava acontecendo com os judeus cristãos ali em Roma durante esse tempo. E essa pergunta, meus irmãos, ela serve para nos ajudar a responder a pergunta principal sobre a ocasião, que é: qual é o problema que o livro de Hebreus procura resolver? Então, vocês vão perceber que essa questão, ela é uma questão que vai definir substancialmente a sua leitura da carta aos Hebreus. Os estudiosos, eles divergem quanto a essa questão, né? Qual é o problema que a carta aos Hebreus está tentando resolver? Alguns sugerem que o problema era um problema de letargia. O William Lane, não é o William Lane Craig, certo? É o William Lane que escreveu um comentário massivo da carta aos Hebreus, o World Biblical Commentary. Ele sugere, meus irmãos, que o problema que a carta aos Hebreus tenta resolver é um problema de letargia, de desânimo. Eles estavam desanimados com a fé cristã por causa da demora da parousia, a perseguição, perda de entusiasmo. Então, esses problemas que acontecem com diversas comunidades. Adriel, né? Ariel. Estava ali conversando com ele e contando que a nossa igreja lá de João Pessoa, ela está passando por um momento de desânimo, porque a gente está com um problema muito grande no nosso prédio, e do nosso prédio de reunião, isso causou desânimo. Então, o autor de Hebreus, como um pastor, ele identifica que estava acontecendo desânimo naquela igreja, e ele então escreve para encorajá-los a não abandonar a fé, a não desanimarem. Já o F.F. Bruce, ele no seu comentário da carta aos Hebreus, ele propõe aquilo que eu acredito que é o que a maioria de nós entende que é o que está acontecendo na carta aos Hebreus. Para o F.F. Bruce, os judeus cristãos, eles estavam querendo retornar para o judaísmo porque eles estavam sofrendo perseguição. Então, qual é a narrativa aqui? O cristianismo, os cristãos estavam começando a sofrer perseguições sob o imperador Nero e várias ameaças de perseguição. Então, os judeus cristãos queriam abandonar
a fé cristã e voltar para o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo não era perseguido. Então, eles iriam ter mais segurança. Eles estavam desanimados, mas querendo voltar para o judaísmo para ter um pouco mais de segurança. Já o Ben Witherington, no seu importante comentário também de Hebreus, ele fala que o problema da carta aos Hebreus era problema de interesses religiosos. Ou seja, que haviam pressões sociais sobre os judeus cristãos e também sobre os judeus não cristãos. E isso estava motivando os judeus cristãos a quererem se identificar socialmente com os judeus não cristãos. Bem, pessoal, muito embora essa proposta, essa terceira proposta aqui, ela pareça bastante nova para muitos de vocês aqui, eu entendo que ela é a proposta que mais condiz com aquilo que nós encontramos de um pastor, de um teólogo norte-americano, presbiteriano. Ele também é membro da coalizão, da Gospel Coalition, chamado Lloyd Kim. Ele escreveu essa monografia, uma tese, na verdade, chamado Polemic in the Book of Hebrews, polêmica do livro de Hebreus. E ele utiliza uma abordagem socio-retórica para tentar entender o que está se trabalhando no livro, na carta aos Hebreus. O que seria uma abordagem socio-retórica? Seria uma abordagem que basicamente tenta responder duas perguntas. A primeira é: que tipo de situação social existia naquela época? À luz das nossas fontes históricas, à luz daquilo que nós podemos conhecer do passado, como nós podemos descrever com o máximo de precisão que nós podemos a situação social, especialmente do judaísmo em Roma, quando a carta aos Hebreus foi escrita. E a segunda pergunta é, eu acho ainda mais importante, que tipo de retórica está sendo utilizada? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Vamos pensar aqui nos evangelhos. Qual é o problema que os evangelhos estão tentando resolver? O evangelho de João, por exemplo. O evangelho de João, ele é escrito para demonstrar que Jesus é o Messias. Ele diz isso explicitamente, lá no capítulo 20, que ele está escrevendo para demonstrar que Jesus é o Messias. Sendo assim, que tipo de abordagem, que tipo de retórica, que tipo de argumento se utiliza quando você quer demonstrar que Jesus é o Messias? Bem, você vai mostrar os fatos históricos, os seus milagres, a sua obra e por aí vai. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele está tentando resolver um questionamento. Se Jesus é o Messias e é rei, onde está o seu reinado? Então, Mateus, ele argumenta, ele escreve para demonstrar como é que Jesus é rei, como é que o seu reino já foi estendido pelo mundo e que por isso era necessária a pregação do evangelho para os gentios. Então, ele utiliza uma argumentação com este propósito. Então, isso, pessoal, é uma análise retórica. É quando você tenta perceber qual é a função daquele tipo de argumento que está sendo utilizado. E então, a conclusão que o Lloyd Kim chega, utilizando essa abordagem socio-retórica, pessoal, é que, em primeiro lugar, a carta aos Hebreus, ela é direcionada a um secto dentro do judaísmo. E isso fica evidente por toda a estrutura judaica sobre a qual a obra é escrita. Ou seja, que o que ele afirma é o seguinte, que naquele tempo, por volta do ano 70, antes do ano 60, eu vou trabalhar isso melhor com vocês na última palestra, não havia ainda essa concepção
de cristianismo como uma religião separada do judaísmo. Eu estava lendo agora, no voo ouvindo, estava lendo o livro Por Amor de Sião, do Franklin Ferreira. E ele fala sobre isso no começo do livro. Ele mostra, ele trabalha isso, que nos primórdios ali, nos primeira, segunda geração, antes do ano 70, aquilo que hoje nós chamamos de cristianismo ainda não era visto como uma religião separada do judaísmo. Sendo assim, os judeus que haviam abraçado a fé em Jesus Cristo, eles não eram considerados membros do cristianismo, separados do judaísmo. Por quê? Simplesmente porque essa divisão ainda não existia. Então, a carta aos Hebreus, ela não é escrita para pessoas que se viam como fora do judaísmo, mas é escrita para pessoas que entendiam que a sua fé era uma fé que diferenciava ele de outros grupos judaicos. E isso, pessoal, sempre existiu no judaísmo, certo? Você tinha o judaísmo rabínico, o judaísmo dos fariseus, você tinha o judaísmo dos essênios, que é aquele judaísmo lá do pessoal que ficava nos desertos, dos apocalipses, dos essênios. Você tinha o judaísmo de Filo, que era aquele judaísmo mais ligado à filosofia grega. Então, naquela época, você tinha, como hoje, a igreja evangélica hoje, você tem a igreja evangélica batista, a igreja evangélica presbiteriana, a igreja evangélica congregacional. Assim também acontecia no judaísmo daquela época. Os judeus que criam em Jesus como Messias, eles eram um secto, um grupo de dentro do judaísmo. Então, isso fica, para mim, isso fica bastante evidente, pessoal, que a carta é escrita para um secto, para um grupo de dentro do judaísmo, pelo fato de que o autor de Hebreus, em nenhum momento, ele vai defender que Jesus é o Messias. Ou seja, em nenhum momento, o autor de Hebreus usa uma retórica para tentar convencer eles de que Jesus é o Messias. Não, o autor de Hebreus, ele pressupõe que Jesus é o Messias. E ao pressupor, o que ele vai tentar fazer na sua carta é demonstrar para os seus leitores que a fé em Jesus, ela é mais vantajosa do que o retorno, do que a fé dos judeus que não criam em Jesus. Então, o Lloyd King, nesse livro, ele afirma que a retórica do autor de Hebreus pode ser chamada de retórica contracultural. O que significa isso? É uma retórica que procura criticar uma cultura dominante. Então, havia uma fé dominante dentro do judaísmo. Havia uma série de crenças comuns dentro do judaísmo e que esse judaísmo já era plenamente estabelecido naquela sociedade. A parte dessas crenças envolvia as questões do templo, a lealdade ao templo. Os judeus que moravam em Roma, por exemplo, eles estavam sempre mandando recursos para Jerusalém para sustentar o templo. Então havia no judaísmo, no judaísmo corrente, dominante, ali em Roma, essa dependência do templo, essa dependência da história judaica, essa dependência de Jerusalém. Isso fazia parte do judaísmo dominante. Quando o autor de Hebreus, então, escreve, utilizando a linguagem da superioridade, tentando demonstrar que o que Jesus traz é algo superior, um templo superior, um sacerdócio superior, um sacrifício superior.
Esse tipo de argumentação é uma argumentação para quem deseja demonstrar que é mais vantajoso você crer, ou você abraçar esse modelo de judaísmo e não esse aqui. Entendem? Então, eles estavam querendo abraçar ou retornar a um modelo de judaísmo que não cria em Jesus como Messias. Por que eles estavam querendo fazer isso? Bem, a questão social também, pessoal, é quem responde isso. Existe um mito que eu já caí nesse mito, e eu espero que você também não caia nesse mito, que é o mito de que os cristãos eram perseguidos, os judeus não. Isso, meus irmãos, já foi amplamente superado. A historiografia, os dados, as informações históricas que nós temos hoje já nos dão conta de que não era seguro naquela época nem ser judeu, certo? E nem ser cristão. E você ser um judeu cristão tornava você duplamente em perigo. Porque não apenas você corria o risco de ser perseguido por ser judeu, como também você corria o risco de ser perseguido por ser cristão. Agora a pergunta é, por volta de meados do ano 60, quem estava sofrendo mais ameaças de perseguição por parte dos romanos não eram os cristãos, pessoal, mas sim os judeus. Já havia uma série de rumores, de movimentações para convocar tropas para marcharem sobre Jerusalém, o que de fato aconteceu por volta do ano 68 depois de Cristo. O general Tito, no caso Nero já havia morrido, por volta de 68 Nero então ele morre, o general ele avança e acampa sobre Jerusalém como resultado de uma série de situações ruins que vinham acontecendo dentro do Império Romano para com os judeus. Então, a perseguição não era o que estava fazendo com que eles saíssem do cristianismo para se tornarem judeus, para terem segurança. Por quê? Porque ao abraçarem o judaísmo, eles eram judeus, eles iam ser perseguidos de qualquer jeito. A questão aqui, meus irmãos, é que eles estavam tentados a voltar para as suas crenças judaicas, porque essas crenças, elas eram mais judaicas, digamos assim, do que as crenças cristãs. Deixa eu explicar isso aqui para você. Na última eleição, não nessa, na outra, aconteceu uma situação que foi a situação da facada no candidato Jair Bolsonaro. Esse tipo de situação, quando você tem um representante de uma determinada causa, então, uma vez que ele sofre um ataque, isso naturalmente gera uma comoção em uma quantidade significativa de pessoas de quererem se associar a ele, se identificar com ele. Porque nós seres humanos, temos essa tendência natural de querermos nos identificar com as vítimas. Então, a questão sociológica, a questão social daquela época mostra que os judeus, eles estavam sofrendo graves ameaças dos romanos. E o cristianismo, não vou usar o termo cristianismo, mas o judaísmo cristão, por abandonar as práticas do templo, por abandonar uma série de práticas da cultura e da tradição judaica, isso não dava para eles esse senso de identificação com o seu povo que estava sendo perseguido. Então, a argumentação de Hebreus, pessoal,
é uma argumentação que tenta mostrar para as pessoas que o verdadeiro judaísmo é o judaísmo que crê em Cristo como o Messias. É o judaísmo da nova aliança. Essa é a argumentação de Hebreus. Que eles não deveriam achar que ser suficientemente judeu, ou expressar o seu judaísmo, era aquele judaísmo dominante. Mas sim, esse judaísmo trazido por Jesus. Então, o Lloyd Kim, ele diz o seguinte: fica evidente que a comunidade interessada estava separada da forma dominante de judaísmo da sociedade. Também havia ainda algum contato com esta cultura dominante pelos membros da comunidade. É provável que alguns hebreus estavam tentados a retornar à forma dominante de judaísmo e precisavam ser encorajados a permanecerem firmes em seu compromisso com a comunidade. Pessoal, a razão pela qual eu enfatizei muito esse ponto aqui com vocês, eu poderia passar bem rápido, mas a razão pela qual eu enfatizei é porque existe uma tendência normal, eu entendo essa tendência, de nós lermos a carta aos Hebreus e acharmos isso, que o que o livro dos Hebreus está falando é que eles não deveriam voltar para o judaísmo e deveriam continuar no cristianismo. E isso manifesta uma ideia de que o cristianismo substitui o judaísmo. Então, o livro de Hebreus normalmente é lido na perspectiva de aquilo que é do cristianismo contra aquilo que é do judaísmo. Na nossa última palestra, e eu espero que vocês todos estejam aqui, até lá, eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, o perigo desse tipo de leitura. O perigo histórico, o perigo teológico, desse tipo de leitura onde se entende que o cristianismo, ele substitui o judaísmo, a ponto de o Novo Testamento substituir o Antigo Testamento. Eu cheguei a ler isso em uma obra aqui em português. O escritor, nessa obra, ele diz lá isso, abertamente, que o Novo Testamento, ele substitui o Antigo Testamento. Que o cristianismo, ele repõe o judaísmo, e que, sendo assim, o judaísmo, ele se torna não apenas obsoleto, como não deve haver contato do cristianismo com o judaísmo. Eu vou mostrar para vocês, na nossa última palestra, que quando os alemães perderam a guerra e os franceses, então, invadiram a Alemanha, eles foram nas universidades alemãs. E um teólogo alemão, que depois eu falo o nome dele aqui para vocês, ele foi preso pelos franceses por ter escrito essas ideias. As ideias de que não apenas o cristianismo, ele repõe o judaísmo, como o judaísmo deve ser visto como um perigo, como um pecado para os cristãos. Ok? Então, se você está pensando, mas pastor, então o senhor está querendo dizer que o cristianismo e o judaísmo são irmãos e tudo? Calma. Isso vai ficar mais claro durante os nossos estudos aqui, tá bom? O mais importante é que você entenda que a carta aos Hebreus, ela é escrita, portanto, para resolver um problema de judeus cristãos querendo abandonar a sua fé em Jesus Cristo como o Messias e assim abraçar a sua forma dominante de judaísmo por identificação com a sua tradição religiosa, com o seu povo, visto que o judaísmo cristão
não era considerado tão judaico assim. Então, uma vez entendida isso, certo? A gente precisa apenas entender, portanto, que o propósito da carta aos Hebreus é manter a confissão dos crentes diante da perseguição. Agora lembre, da perseguição aos judeus, era eles que estavam sendo perseguidos naquele momento, mas também que eles se movessem para uma maturidade em Cristo e se apegassem a essa confissão. Agora então, pessoal, que eu já passei para vocês então essas questões contextuais, deixe-me apresentar então qual é o argumento teológico da carta aos Hebreus. Bem, a carta aos Hebreus, meus irmãos, é um sermão. Você já deve saber disso, que ela tem muito mais cara de sermão do que de carta. E, sendo um sermão, é um sermão tipicamente judaico, um sermão escrito com uma série de técnicas judaicas, onde cada ponto do sermão é utilizado um texto do Antigo Testamento. Na grande maioria das vezes, esse texto ele é citado. O autor de Hebreus ele utiliza a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, e ele utiliza a Septuaginta, na maioria das vezes, para fazer essas citações, e ele cita esses textos, e ele faz uma exegese desses textos, mas não uma exegese como a que vocês e eu aprendemos no seminário, mas uma exegese do estilo judaico. Como é que se chama? A exegese judaica se chama Midrash. Já ouviram falar nisso? Então, os Midrashes eram como eles interpretavam e expunham o Antigo Testamento. Então, o livro de Hebreus, ele é um sermão com diversos pontos, onde cada ponto, o Antigo Testamento, ele é mencionado e ele é interpretado através de um Midrash. Quantos pontos tem a carta aos Hebreus, ou o sermão aos Hebreus? Ele é um sermão de 8 pontos. E se você aqui é meu aluno de pregação, eu digo para você que antes de você pensar o seguinte: se o autor de Hebreus pode pregar um sermão de 8 pontos, por que eu não posso também, na minha igreja, pregar um sermão de 8 pontos? E eu lhe digo, é porque o autor de Hebreus está escrevendo um sermão de 8 pontos, tá bom? Então, não, se você vai escrever um sermão para a sua igreja ler, aí você faz o tanto de ponto que você quiser. Mas quando você for pregar, tem que ser 3. Certo? 3. Passou de 3 ou menos de 3, aí está... Não, a questão da quantidade aí é uma questão de bom senso. Mas 8 pontos, não. Mas o autor de Hebreus escreveu um sermão com 8 pontos. E eu quero, então, aqui mostrar para vocês quais são os 8 pontos do sermão de Hebreus. O primeiro ponto é esse, que é a revelação de uma nova era e de uma nova mensagem pelo Filho, que é superior aos profetas. Então, você vai encontrar essa mensagem especialmente ali no comecinho do capítulo 1 e do capítulo 2, na verdade, os capítulos 1 e 2. E o autor de Hebreus ele vai fazer aqui exposições do Salmo 2, do Salmo 45 e do Salmo 110. Ele vai trabalhar em torno desses 3 salmos para demonstrar, então, uma nova era, uma nova etapa no plano de Deus, em que Deus aponta o seu Filho como sendo o Messias, e sendo que ele é o seu Filho, ele é superior aos profetas, havendo outrora Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do Filho. Então, o primeiro ponto do autor de Hebreus é tentar demonstrar a posição elevada de Jesus como Filho, e que essa posição
elevada de Jesus o coloca como o mediador de uma nova era, de uma nova revelação para o povo de Deus. Então perceba que o autor de Hebreus, ele não começa como os evangelistas, tentando convencer os seus leitores que Jesus é o Messias. Ele não começa. Ele começa pressupondo, havendo outrora Deus falado pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, ele meio que pressupõe que os seus leitores acreditavam nisso também. E ele então vai procurar demonstrar, meus irmãos, eu vou trabalhar isso na próxima palestra, que Jesus, que o Filho, sendo ele participante da divindade, ele tem mais autoridade do que os profetas, e ele é superior inclusive aos anjos. E isso é algo que nós pouco sabemos. Na verdade, quem é aluno da Escola Charles Spurgeon, da matéria de Teologia Sistemática 2, de Angelologia, com o professor Antônio Neto, aprendeu isso, que na teologia judaica, do Antigo Testamento e do Novo, o apóstolo Paulo trabalha isso, os anjos estão muito relacionados à revelação. Lembram que a lei foi dada por intermédio de anjos? Então, a ideia de Jesus como superior aos anjos e como superior aos profetas e aos anjos, a ideia é que Jesus, ele é quem traz uma nova era no plano de Deus, uma nova etapa, uma nova revelação. E que a partir de então, mais uma vez eu vou explicar isso melhor na próxima palestra, a partir de então, rejeitar a Jesus é rejeitar Deus. E rejeitar a Jesus é rejeitar o próprio judaísmo. Em Hebreus 3, versículo 3, o autor de Hebreus diz: Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então veja, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, que foram aqueles agentes da revelação da aliança, da lei de Moisés, e Jesus é maior do que o próprio Moisés. Sabe o que é que isso significa? Que se você rejeita Jesus, você rejeita os profetas, você rejeita as alianças, você rejeita Moisés e, portanto, você rejeita o próprio Deus. Então, esse é o primeiro ponto do sermão aos Hebreus. O segundo ponto é a permanência das promessas do descanso escatológico que foram feitas para Israel. No texto do capítulo 4, capítulo 4, versos 7 a 9, é dito: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O autor de Hebreus, então, vai fazer aqui uma exposição do Salmo 95, um midrash do Salmo 95, para tentar demonstrar, meus irmãos, que a promessa que foi feita para Israel do descanso, essa promessa ainda não havia sido cumprida. Que Israel ainda estava esperando pelo descanso. Esse é o argumento de Hebreus. Quando ele cita o Salmo, ele está dizendo o seguinte: olha, no tempo de Davi, o descanso ainda não havia sido dado. Então, até hoje, o descanso também não foi dado. E ele então menciona isso para demonstrar que qualquer cumprimento da promessa da terra, do descanso, que foram feitas no Antigo Testamento, ainda não foram cumpridas. E que ainda resta um cumprimento escatológico dessas promessas.
E o autor de Hebreus, eu vou trabalhar isso também na nossa penúltima palestra, e eu vou trabalhar isso, e para mim a minha palestra que eu estou mais ansioso para trabalhar, porque é muito interessante a menção que o autor de Hebreus faz de Josué, que é um nome hebraico que é semelhante ou igual ao nome Jesus. Então, a argumentação do autor de Hebreus é que, assim como Josué levou Israel para as portas da terra prometida, mas não conseguiu dar o descanso para o povo, Jesus consegue. Jesus é esse que vai nos dar o descanso, que vai dar à terra o descanso prometido de Israel. Esse é o seu segundo ponto, para demonstrar a vantagem do judaísmo cristão. Terceiro ponto, ele vai começar então a trabalhar a respeito do sacerdócio, o sacerdócio superior de Jesus. Em Hebreus capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai trabalhar em torno da figura de Melquisedeque. Ele percebe que o assunto é muito difícil para os seus leitores, então ele faz uma pausa para fazer uma exortação, que é aquele famoso texto de Hebreus 6. Nós vamos trabalhar esse texto de Hebreus 6 na nossa quarta palestra, e nesse texto, ou nessa sessão do capítulos 5 a 7, ele vai voltar para o Salmo 110, mas agora trabalhar o versículo 4, para tentar demonstrar, meus irmãos, que sendo Jesus participante da divindade, ele pode fazer algo que os sacerdotes humanos não podiam. Jesus pode adentrar o santuário celestial. Ele, como herdeiro do sacerdócio de Melquisedeque, ele não tem começo de dias e nem fim de dias, então ele é divino. Ele pode adentrar no santuário celestial e oferecer o sacrifício ao próprio Deus no santuário celestial. E isso, então, exalta Jesus como um sacerdote superior por causa da sua ressurreição e ascensão. Jesus, quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele é um sacerdote perene, porque ele não morre mais. Ele não é sujeito à mortalidade. E por isso, sendo ele imortal e sendo ele divino, ele pode ser um sacerdote constante no santuário celestial. E então, a partir do capítulo 8, ele vai trabalhar a ideia do santuário celestial. Os primeiros 5 versículos, ele fala, ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então Jesus, ele é um sacerdote superior, ministrando em um tabernáculo superior. O autor de Hebreus vai trabalhar o texto de Êxodo 24, 40, do versículo 5 do capítulo 8, e ele vai demonstrar, então, que o sacerdócio superior em um santuário superior é demonstração de que a antiga aliança possuía uma intenção escatológica para a restauração de Israel. É isso que ele diz no verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então veja aqui, pessoal, veja só. Jesus é mediador de uma aliança superior com promessas superiores. A pergunta é, essas promessas foram feitas para quem? Para os judeus, para Israel. Então o que o autor de Hebreus está tentando demonstrar é que uma vez que se rejeita a Jesus,
está se rejeitando o cumprimento daquilo que foi prometido para eles no Antigo Testamento, daquilo que é superior. Deus então está trazendo novos símbolos superiores de identificação do que é ser um israelita. Um israelita agora ele tem superiores promessas, uma superior aliança, um tabernáculo superior, um sacerdote superior. Portanto, é mais vantajoso, mais uma vez, é mais vantajoso permanecer na crença em Cristo como o Messias do que abandoná-la. E em quinto lugar, o coração da carta aos Hebreus, a nova aliança. Ele trabalha no capítulo 8, que penso eu, é o capítulo central, é o coração da epístola aos Hebreus, é o seu centro teológico. É quando ele diz que a primeira aliança, ela tinha defeito e que por isso estava se buscando lugar para uma segunda aliança. Para falar da nova aliança, então, naturalmente, ele vai citar o texto de Jeremias 31, texto que anuncia a promessa da nova aliança. E o autor de Hebreus vai mostrar que a nova aliança ela é superior, porque ela é estabelecida sobre elementos superiores e sobre promessas superiores. Quando ela é inaugurada através de Jesus, a antiga aliança, então, ela começa a ser antiquada, sendo que a nova aliança traz elementos superiores, a antiga aliança, ela começa a ficar antiquada. O autor de Hebreus vai enfatizar que a nova aliança, iniciada por Cristo, é a grande esperança de Israel. Veja que ele enfatiza com muito cuidado nos versículos 8 e no versículo 10 do capítulo 8, que a nova aliança foi feita com a casa de Israel. A instauração da nova aliança, então, era a esperança de Israel. A gente vai trabalhar mais sobre isso mais para frente, meus irmãos. Mas os israelitas, eles ansiavam pela nova aliança, porque de acordo com os profetas, a nova aliança era o que definitivamente iria trazer Israel de volta do exílio. Os judeus, meus irmãos, eles foram para o exílio na Babilônia. Mas quando o exílio acabou, muitos deles não voltaram para a sua terra, foram para diversas outras terras, e mesmo os que voltaram para a sua terra, como é dito lá no livro de Neemias, eles se sentiam exilados na sua própria terra. Por quê? Porque quem dominava a terra de Israel eram estrangeiros. Então a nova aliança, ela era a grande esperança dos judeus, porque eles sabiam que quando a nova aliança fosse estabelecida, a liberdade dos judeus, a liberdade de Israel seria estabelecida. A liberdade de Israel do seu pecado, que era a causa do seu exílio. Então, quando o autor de Hebreus mostra que Jesus, ele, por ter sido assunto ao céu pela sua ressurreição, ele entra no santuário celeste, ele oferece sacrifício superior no santuário celeste, ele então agora se torna ministro de uma nova aliança. E que por isso, abrir mão de Jesus é abrir mão da esperança de Israel. E aí isso nos leva para o sexto ponto, que é o ponto do sacrifício perpétuo de Jesus. Hebreus capítulos 9 e 10. O autor de Hebreus agora vai trabalhar em torno do culto judaico, com ênfase especial no Yom Kippur, o dia da expiação. O autor de Hebreus mostra que quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, ele ofereceu no santuário celestial um sacrifício superior, aquele sacrifício que era feito anualmente no dia da expiação. E que esse sacrifício, ele serve
para garantir a manutenção da participação na nova aliança. Ou seja, enquanto a antiga aliança, as pessoas dependiam de seus próprios feitos para se manter no pacto, para se manter na aliança, na nova aliança, o sacrifício que é feito de uma vez por todas no santuário celestial. Ele faz uma exposição do Salmo 40. E ele demonstra que, assim como o descanso, o sacerdócio, o tabernáculo, os sacrifícios também tinham uma função temporária, eles não eram capazes de trazer consciência do perdão dos pecados. Mas com a nova aliança, com o sacrifício de Cristo, essa consciência é garantida. Ele diz, no versículo 18 do capítulo 10, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, uma vez que o Senhor Jesus Cristo faz a sua obra, não é mais necessário sacrifícios anuais. Sétimo ponto, ele vai trabalhar agora a fé. Uma vez entendida a obra de Jesus, é necessário fé. Opa, passar aqui, né? Então deixa eu voltar aqui, porque vocês estão tirando foto, né? Eu fui mandar meu filho fazer isso na escola. Lá em casa, meu menino estava reclamando, porque ele estava escrevendo e estava doendo a mão, escrevendo o que o professor fazia no quadro. Aí eu disse, por que tu não pega teu celular e tira uma foto do quadro? Na hora que eu falei isso, a minha esposa, não, tem que anotar para desenvolver, né? Mas não, vocês são adultos, você pode tirar foto, que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão olhar para ela. É ou não é? Vamos falar a verdade. Estão batendo a foto. Se voltar no Instagram, me marque, tá bom? Então, sétimo ponto, a fé como perseverar até o fim. Uma vez, então, que a esperança de Israel é a nova aliança, e uma vez que Cristo inaugura a nova aliança, então eles não poderiam seguir o exemplo daqueles que vieram antes deles, de se manterem firmes. O autor de Hebreus vai fazer uma exposição do texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Então, a fé é aquilo que traz a perseverança para permanecer na confissão até o final. E o último ponto, então, eu achava que tinha passado aqui a fé. E o último ponto, então, é a identificação com a geração do deserto israelita. O último elemento exegético, o último elemento trabalhado na carta aos Hebreus, é a comparação da geração para quem ele está escrevendo de judeus com a geração do deserto. Ele já fez essa comparação no capítulo 3 e 4. Mas agora ele retoma essa comparação para fazer uma série de alertas, uma série de exortações. No versículo 15, ele reflete um texto de Deuteronômio dizendo, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, o autor de Hebreus vai argumentar que assim como em Deuteronômio o povo estava às portas da terra prometida, nós também, no caso aqui, aqueles leitores e consequentemente nós também estamos às portas do descanso, às portas da terra prometida, às portas do descanso eterno que o Senhor Jesus Cristo prometeu, que Deus prometeu e o Senhor Jesus Cristo há de trazer. Então, meus irmãos, essa é a argumentação geral do livro de Hebreus. O que nós vamos fazer então a partir de agora é começar a trabalhar aspectos específicos dessa argumentação. A partir da próxima palestra, eu quero então entrar agora mais aprofundadamente em basicamente 4 tópicos trabalhados dentro da Epístola aos Hebreus. Tá, ok?
Então vamos dar agora a nossa pausa, 15 minutos, depois a gente retorna.